Tem que dar o tempo. Bem, bom dia a todos. Hoje é 4 de agosto de 2020, são 8h45 da manhã. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara de hoje. Nós temos processos em pauta, uma sustentação oral inscrita. Então, nós iremos passar aqui para o início da sessão. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença de todos, Dr. Celso, Dr. Christian, Dr. Henrique, a representação fiscal, doutora Aline. Aqui quem vos fala é José Orivaldo, presidente da Câmara. Dentro de mais alguns instantes, a gente irá começar o julgamento do primeiro processo, e eu peço aos senhores que confirmem a presença para que possamos confirmar o quórum mínimo. Aguardando apenas o doutor Henrique fazer a confirmação da presença para que possamos iniciar a sessão. Doutor Henrique, parece que está faltando a sua confirmação somente. Confirmação de presença. Estou tendo um probleminha para entrar na sessão aqui. Ah, tá. Vamos aguardar um pouquinho. Só para registrar também, essa é a sessão, é a primeira sessão após o retorno do recesso. Tivemos um recesso no TIT, né, o recesso de lei, né, previsto em lei. O último dia foi dia 31, recesso, e hoje é a primeira sessão do segundo semestre de 2020. Presidente, quando nós fizemos um teste lá, a minha entrada deu certo, né? Agora eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar mais um pouquinho, por favor.
Presidente, já confirmei presença, desculpe o... Doutor Henrique, tudo bem, sem problema? Vamos iniciar. Não, sem problema. Nós estamos numa fase inicial aí de sessões virtuais e acontece problemas aí inesperados aí. Fique tranquilo. Bom, Acho vamos que o meu iniciar. navegador sofreu alguma atualização e não estava reconhecendo, mas ainda Certo. bem que desculpa. Tudo bem. Bom, nós temos aqui 3 processos na pauta. Nós vamos iniciar por Vitalina, Comércio de Papéis Limitada. O relator é Dr. Celso Barbosa Juliano. Existe aqui, eu preciso registrar sua sustentação oral para poder abrir, para que possamos abrir para o doutor Celso editar o voto se for necessário. Bom, já está registrado aqui na sessão a presença da doutora Heloísa. Doutor Celso. Vou precisar editar mesmo. Sempre, já está aberto. Assim que registrar o voto, já pode iniciar o relatório, né? E pode relatar aí, fazer o relatório, ou então, pelo menos, indicar a acusação fiscal, e aí abrirei a palavra para advogadas fazer a sustentação oral. Muita comunicação aí? Bom, voto registrado. Doutor Celso pode iniciar a indicação da acusação fiscal ou ler o relatório.
Com a palavra. Músico, não? A matéria diz respeito à falta de pagamento do ICMS, saídas de papel imune destinadas a contribuintes situados em Minas Gerais, considerando a situação irreconhecível do fisco. Esse processo já passou uma vez pela segunda Câmara anterior, que eu manifestei com a conversão do julgamento em diligência do serviço, abre aspas, contudo, em que pese os direitos autores na produção do seu trabalho ou do seu exame, o feito não reúne condições suficientes para ser julgado sobre a situação fiscal da destinatária dos produtos comercializados pela recorrente. Com efeito, a cópia do protocolado GEDOC, juntado pela dissertação com a prova de atuação recente da falta dos seus 3 anexos, 1, 2 e 3, que diz respeito ao que tudo indica aos documentos que alicerçaram a diligência e comunicados sobre a gráfica Minas Gerais, que é a destinatária. Também não considera os autos a presença de proposta de bloqueamento ou documentação gráfica que viesse a atestar a partir de quando a gráfica Minas Gerais foi considerada não habilitada no cadastro de contribuintes. E eu senti tais elementos sem interesse para o processo de defender-se da acusação dos meios de prova que dispõem. Então, foi convertido o julgamento em diligência para a manifestação do agente autor. E no caso, se manifestou as folhas 900 a 907, considerando as folhas 1148 e 1149, que teria determinado que fosse anexado ao processo os anexos 1, 2 e 3, que teria verificado o protocolo e teria constatado que os direitos trabalhados justamente da laboratória do IEM, os que foram juntados com a determinação que transformou o julgamento em diligente, são referidos ao protocolo, uma verificação clara, objetiva e são os anexos 1, 2 e 3. Os anexos citados no protocolo são informações cadastrais, documentação e estágio de operações realizadas para a empresa de África Minas Gerais. Em relação ao artigo 1, informações cadastrais, informações que podem ser prestadas ou limitadas após a confirmação de diligências, as quais são ficha cadastral, enquadramento de microempresa, RECOP nacional, resultado da consulta, sistema de registro e controle de operações que não precisa de operações de entrada e nenhuma saída. Em relação ao artigo 2, documentação relativa à diligência, incremento de notificação e renotificação, não havendo mais nenhum documento. São anexo 3, o estágio de operações realizadas por contribuintes paulistas para a empresa gráfica Minas Gerais, sendo que existe no protocolo adequado, quando portais, as coisas feitas pelos paulistas para a gráfica, declaração detalhada nota por nota. Esse trabalho para a lavratura foi feito às sessões do banco de dados e notas fiscais eletrônicas. E que quanto à proposta de bloqueamento da inscrição promovida pelo Fisco Mineiro, não há esse documento juntado. A consulta gerais, a situação não habilitada. Aí, então, sobreviveram as manifestações tanto da contribuinte quanto da Fazenda, está tendo que lidar com essa situação, que eu interrompo o relatório para depois ouvir a nobre advogada a respeito do assunto. Sim. Lido o relatório, eu passo a palavra à doutora Heloísa para fazer a sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos, de acordo com o artigo 1º da Lei 16.125 de 2016. Doutora Heloísa, com a palavra. Obrigada. Novamente, bom dia a todos. Bom, o presente caso trata-se da cobrança de ICMS sobre operações de venda de papel imune, que são operações não tributadas, que foram em razão da cassação da inscrição estadual do comprador destinatária das mercadorias na editora Minas Gerais. Antes de entrar no mérito sobre a efetividade das operações, antes de verificar as provas que confirmam a entrega efetiva das mercadorias e o pagamento, é importante ressaltar que tanto a recorrente, a Vitalis, e a empresa destinatária de Minas Gerais possuíam na época das operações o registro especial de papel imune e o RECOP, né? São cadastros das empresas operadoras de papel imune, conforme atos declaratórios na folha 66 da editora Minas Gerais e folha 674 da Vitalis. Então, esses cadastros autorizam que essas empresas operem com papel e são cadastros autorizados pela Receita Federal e pelo sistema RECOP, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nesse ponto, ressalta-se que a aprovação desses registros é extremamente meticulosa e pressupõe que a empresa
existe, que tem capacidade operacional e seu estabelecimento possui capacidade para operar com esse papel. Tanto é que, atendendo todos os pontos da legislação, todos que a legislação permite, determina, cada nota fiscal, a recorrente realiza um registro prévio do RECOP, obtém um aceite e, após esse aceite, que ela vai operar colocando esse número gerado na nota fiscal. Diante disso, nos termos da legislação 11.945 de 2009 e a portaria CAT 14 de 2010, portaria que criou o RECOP, pressupõe imunes essas operações realizadas entre os estabelecimentos que possuem esses cadastros, o registro especial e o RECOP. E essa legislação determina que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, na hipótese de desvio da finalidade, do desvio dessa destinação do papel imune, nunca será da recorrente vendedora, e sim do adquirente dessa mercadoria que desviou esse papel. Além disso, ressalta-se que em nenhum momento a autuação aponta qual seria o destinatário diverso, qual seria a destinação efetiva do papel, apenas afirma que esse desvio supõe esse desvio pela irregularidade da inscrição da empresa destinatária, pressupondo-se, então, a Fazenda responsabiliza a recorrente por um suposto desvio, afastando a sua imunidade. Quanto à comprovação das operações, temos, então, os autos por um juntamento de consulta, todos os atos declaratórios, os registros do RECOP, registro especial. Temos também os pedidos e as propostas que comprovam a relação comercial das empresas nas folhas 67 a 222 da impugnação e 817 a 837 do recurso ordinário. Temos também as DANFs, tanto na impugnação, tanto no recurso ordinário, que demonstra, que a gente verifica nas notas, que o frete foi de responsabilidade da destinatária, sendo assinado o canhoto pelo responsável do retirada dessas mercadorias, indicando também o veículo que retirou essas mercadorias. Além disso, os valores previamente acordados nas negociações que a gente vê nos autos foram recebidos conforme os extratos, com as indicações das notas fiscais, nas folhas 223 a 650, restando claro que essas operações ocorreram dentro da normalidade, com preços e valores condizentes com as demais do mesmo período, sem qualquer vantagem comparativa, tanto que essas operações referem apenas 2% do faturamento do período da recorrente, e todas as mercadorias foram efetivamente entregues ao destinatário. Considerando também a presunção da imunidade das operações realizadas entre estabelecimentos detentores do registro especial e do RECOP, constata-se, portanto, a falta de prova na autuação do suposto desvio de finalidade do papel, e o interesse da Fazenda responsabilizar a recorrente por esse desvio, só que ela não pode ser penalizada por uma suposta simulação de um estabelecimento destinatário, não pode ser afastada a sua imunidade prevista na legislação. Diante do exposto, requer que seja provido o presente recurso para que seja reconhecido a total insubsistência da atuação e seu consequente cancelamento. Caso não seja cancelado integralmente, requer que seja cancelada a multa pela impossibilidade de penalização do remetente que não contribuiu com a suposta fraude. Obrigada. Parabenizo a doutora Heloísa pela sustentação oral, de forma bem objetiva. Eu gostaria só de indagar a representação fiscal, se a doutora Aline quer aduzir alguma coisa agora ou optar por alguma intervenção durante os debates. Fique à vontade, doutora Aline. Não, por enquanto não, obrigada. Tá bom. Então, doutor Celso, passo a palavra para que profira o voto. Ok. Então, o voto ficou o seguinte. Meu ver, existe razão recorrente dos motivos. Vou declinar no voto. Como relatado, reclama-se a falta de pagamento de ICMS porque a consulta autuada vendeu papel impune para o destinatário gráfico de R$100 em dinheiro, situado em Belo Horizonte, Minas, cujo relatório fiscal, folhas 26 e 37,
aponta que a Cefaz de Minas bloqueou a inscrição da empresa no Recop, além dos veículos transportadores não terem passado pelas praças de pedágio localizadas no trajeto do estado de São Paulo e Minas. Daí a fiscalização aventar a ocorrência de simulação nas operações, do que resultaria na responsabilização tributária da empresa autuada pelo desvio de rota das mercadorias. Preliminarmente, a douta representação fiscal afirma em seu parecer ser inaplicável a tese defendida pela recorrente da presença de boa-fé em seu agir, conforme entendimento consagrado na súmula 509 do STJ e seus precedentes, pois que a infração não trata de creditamento indevido com amparo em documentação inidônea, assim falta de pagamento de ICMS por escrituração de operações tributárias como não tributárias. Não comungo de tal pensamento, conquanto o presente caso não verse sob hipótese de creditamento de ICMS relacionado à declaração posterior de indeniidade de notas fiscais, entendo que os argumentos suscitados pela recorrente também se amoldam por analogia à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça cristalizada na súmula 509, que decorreu do entendimento firmado no julgamento do RESC 1148.444 de Minas, de modo que, igualmente, concorrem para a solução da lide, a análise da efetividade das operações, porquanto voltada à demonstração da boa-fé do contribuinte. Melhor dizendo, a jurisprudência do STJ e desse tribunal caminha em uma única direção, ou seja, de que a demonstração da efetividade de suas operações com parte posteriormente declarada irregular caracteriza a boa-fé do contribuinte, seja na compra, seja na venda. Nesse sentido, igual com o entendimento firmado pela Câmara Superior, não analisar recursos especiais intentados no processo da RTC 1, 109.6545/2001, cujo voto relator pertenceu ao presidente, o juiz Dr. José Eurivaldo Pérez Júnior. A emenda ficou assim, abre aspas, ICMS, emissão de notas fiscais eletrônicas nas saídas de mercadorias diferidas, quebra do diferimento, artigo 4283 do RICS, declaração falsa contra o estabelecimento de destino, inexistência do estabelecimento destinatário, prova dos autos analisada pela Câmara Julgadora, concluindo pela efetiva transação mercantil e boa-fé do contribuinte, e relevância de se tratar de infração que não seja de crédito indevido para fins de aplicação da tese da boa-fé definida pelo STJ e pela súmula 509, possibilidade de se aplicar a referida tese na venda de mercadoria, recurso especial da fazenda parcialmente conhecido e improvido, recurso especial do contribuinte não conhecido. Foi julgado esse processo na sessão de 31/10/2017. Visto isso, então, eu vou ao mérito. O relatório fiscal juntado às folhas 25 e 37 aponta, após as devidas verificações, que a gráfica Minas Gerais não possui capacidade operacional compatível com as operações analisadas, não tendo comprovado o devido recebimento das remessas de papéis sujeitos à imunidade oriundos de contribuintes paulistas, tratando-se de meras simulações. Afirma, inclusive, que a fiscalização encontrou um dos sócios da gráfica Minas Gerais, onde o mesmo teria sido notificado e renotificado para prestar os esclarecimentos necessários, e o resultado foi infrutífero. Saliento que, ao examinar o processo pela primeira vez, aferi que o mesmo se ressentia de elementos mais claros e precisos quando a situação fiscal da fornecedora, dita entidade simulada pelo fisco. Na resposta à diligência, folhas 1148 e 19, o fiscal autuante declarou não haver proposta de bloqueamento de inscrição promovida pelo fisco mineiro. Verifica, outro sim, que as diligências fiscais foram ultimadas em abril de 2015. Todavia, foi juntada uma consulta do Sintegra de Minas, nas folhas 907, que dá conta que a destinatária acha-se na condição de não habilitada a partir de 22/11/2016. Ocorre que as operações glosadas nestes autos, outubro de 2013, fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015, são todas anteriores à data de bloqueamento. Nesse sentido, a Câmara Superior já consolidou seu entendimento ao tratar do tema no processo da RT 8851597/2007, ao voto de minha relatoria. A emenda está assim: CMS, declaração falsa contra o estabelecimento de destino das mercadorias. O AM imputa a conduta infracional autuada com base em declarações de cassação de eficácia de inscrições estaduais das destinatárias. A administrada insiste que a declaração de inidoneidade das empresas indicadas na auto-infração teria ocorrido após a data de realização das operações mencionadas, tendo havido indevida retroação de seus efeitos. Existe paradigmata ou confronto de teses. Com efeito, 3 das empresas destinatárias tiveram suas inscrições bloqueadas pela fiscalização em data bem posterior à das operações glosadas pela fiscalização, circunscreve-se ao período de janeiro a dezembro de 2012. No meu sentido, é possível a glosa dessas operações, isto porque, presumivelmente, as destinatárias operavam no local indicado antes da declaração de licitude cadastral.
recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da autuação as operações destinadas às empresas Rio Preto, Frinorte e Santa Esmeralda. Também com julgamento de 25 de 11 de 2010. Cabe notar outro precedente, abre aspas, CMS, ausência de declaração de nulidade no caso concreto. Documento encaminhado pela Secretaria da Fazenda do Paraná não é equivalente a processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição, PCN, regularidade das operações até a data da baixa da empresa destinatária, prescindibilidade da análise dos requisitos da boa-fé, recurso de ofício conhecido não provido, 10ª Câmara Julgadora, o AM 4072568, julgado em 14 de 10 de 2016. Portanto, é de se admitir a tese esboçada pela defesa de que desconhecia a situação irregular da destinatária, pois, à época, aquela se encontrava com absoluta aparência de funcionamento, regularmente inscrita nos cadastros fazendários, RECOP, tornando apta a aquisição do papel imune. Por outro lado, a recorrente, a fim de derrubar a premissa fiscal, carregou aos autos vasto material provante, a saber, ato declaratório RFB 219, de 1 de outubro de 2012, da Gráfica Editora Minas Gerais. Sequência de documentos é composta por DANFES, registro da operação no RECOP, e-mails de autorização de coleta, extratos bancários, ato declaratório RFB número 541, de 19 de maio de 2010, que é da recorrente, de Itália, Comércio e Papéis, e por ocasião da deposição do recurso, acrescentou os seguintes elementos: relatório técnico contábil e fiscal, visão de editores independentes, comprovante de inscrição de situação cadastral, documentação referente à comprovação de operação realizada entre a empresa Arbol, Comércio e Papéis e suposto destinatário, declaração especial de informações fiscais relativas ao controle de papel imune, consulta ao Serasa. Por efeito, lembrar que a Lei 11.945 de 2009 disciplina o registro especial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, daqueles que exercem a importação e comercialização do papel imune, bem como a Portaria CAD Estadual 14 de 2009, regulamento prévio reconhecimento da não incidência do CMS das operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico, institui o Sistema de Reconhecimento e Controle de Operações com Papel Imune, que é o RECOP. Mas, ao mesmo tempo que protege os cofres públicos contra desvios do referido papel, igualmente veiculam que a tributação excepcional depende de prova irrefutável por parte do fisco do desvio da finalidade do papel. Cabe aqui transcrever o artigo 1º dessa lei e o artigo 2A da Portaria CAT 14 de 2010. Então, o artigo 1º diz o seguinte: deve manter registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a pessoa jurídica que exercer atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Aqui refere a linha D do inciso 6º, artigo 150 da Constituição Federal. 2. Adquirir o papel que se refere à linha D do inciso 6º do artigo 150 para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos. E o parágrafo 1º diz: a comercialização do papel a detentores do registro especial de que trata o caput desse artigo faz prova da regularidade de sua destinação, sem prejuízo da responsabilidade pelos tributos devidos da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel e beneficiado pela unidade, desviar sua finalidade. O artigo 2A da portaria diz: o imposto incidirá seu papel não destinado à impressão de livro, jornal periódico, ainda que listado no anexo. Bem observo que a recorrente fez prova inequívoca do competente registro no RECOP da destinatária gráfica Minas Gerais, e de atender os quesitos legais acima mencionados. Existem também consultas feitas ao Sintegra e à Receita Federal, dando conta da situação ativa da destinatária ao tempo das operações de venda, as folhas 799, 809 e 812. Os DANFs exibidos pela defesa contêm os canhotos devidamente assinados pelos prepostos da destinatária, a qual teria assumido o transporte e a retirada das mercadorias no recinto da remetente, folhas 68 a 222. Logo, não há como prosperar a tese defendida pela Fazenda de pretender jogar à autuada a responsabilidade pelo desvio de rota, já que não se demonstrou nos autos que os veículos transportadores que deixaram de circular pelas praças de pedágio estariam sob suas ordens. Os extratos bancários ofertados pela autuada contêm um ingresso itinerário coincidente com os valores exatos das notas fiscais que serviram de base para a venda dos produtos, nas folhas 223, 670. Em suas manifestações, a fiscalização atuante não refutou as provas trazidas pela defesa ou até mesmo apresentou qualquer cenário de conluio ou fraude que ligasse a recorrente ao desvio do papel. Se houve desvio de papel, tal ilícito não pode ser imputado à vendedora. Sobre esse contexto probatório, tem para mim que a recorrente logrou êxito em demonstrar sua boa-fé e a efetividade das operações ao negociar com o adquirente mineiro que somente teve sua inscrição estadual bloqueada posteriormente.
Então, por essas razões, senhor presidente, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso ordinário para cancelar o ainda. É o meu voto. Agradeço aí o doutor Celso. Houve o relator proferiu o voto, o julgamento, o processo está em discussão. Bom, como não há inscritos, eu vou... Eu gostaria doutor Pérez, eu gostaria de comentar alguma coisa. Ah, sim, pois não, pode falar. Eu não sei. Eu identifico aqui que a fiscalização verificou que justamente no período das operações, né, houve um ingresso de grande quantidade de supostos papéis imunes na empresa, né, e a saída de apenas 1 quilo para industrialização. Isso é uma constatação feita pelo próprio fisco, né? Além das questões aí de transporte e tudo mais. Eu, particularmente, não comungo da tese da extensão, né, da teoria da boa-fé para esse caso específico. Eu não sei como é que os outros... o senhor já, pelo jeito, concorda com o relator, né? Eu não sei como... Mas acho que valeria a pena a gente entrar nesse debate aqui. Olha, eu até observei essa posição aí da fiscalização, mas, assim, assim, pelo conjunto, pelo elenco probatório, me parece que o sopesamento das provas, em contrapartida com a sua observação, que é muito pertinente, me parece que o doutor Celso tem razão. Eu acho que existe um peso probatório que favorece aí o entendimento do doutor Celso. Eu queria ouvir aí o doutor Henrique, se ele tem alguma observação para fazer nesse sentido, porque realmente o que o doutor Christian, ele foi bem preciso aí na observação dele, mas assim, pelo conjunto probatório, me parece que o doutor Celso, eu entendo que tenha razão aí. Eu acompanho o doutor Celso, que justamente por isso o conjunto probatório trazido aos autos vai em contra da tese. Bom, doutor Christian, tem alguma... O senhor queria fazer alguma preferência? Nesse caso, por conta do extenso conjunto probatório, eu acho que vai ser mais adequado, talvez, um pedido de vistas, né, para eu analisar com detalhamento aqui a questão de prova, e Certo. aí a gente possa debater esse assunto com mais detalhe também numa próxima vez. Bom, tudo bem. Então, eu vou, tendo em vista aí que existe aí um farto conjunto probatório, eu vou conceder vista ao Dr. Christian. Então, pode solicitar que eu precisa fazer a solicitação. Ok. Bem, então, vista concedida ao Dr. Christian, doutora Heloísa, então, o processo sai de pauta em pedido de vista e ele voltará para novo julgamento oportunamente. Tá ótimo. Muito obrigada, Ok. atenção de todos. Bom dia. Então, e até a próxima. Tchau, até. Bom, estou então encerrando o julgamento e vamos passar para o próximo processo. Julgamento encerrado. Eu tenho aqui, eu sou relator do processo da Petrobras e tenho um pedido de sustentação oral. Então, há uma recomendação da presidência que os processos de sustentação oral, mas que não tiveram a inscrição prévia,
que a gente fosse, que a gente deixar para o fim. Existe aqui um processo da RegLub. Doutor Christian, podemos colocar em votação, em julgamento? Sim, sem dúvida. Então, tá bom. Eu eu vou solicitar aos senhores que deixem todos os microfones desligados, porque em algum momento aí tem alguma coisa raspando aí, um barulho, assim a gente melhora a audição aqui. Agradeço. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui iniciar os debates para que o Dr. Christian possa editar, se for o caso. Precisa registrar o voto ou editar. Já registrei meu voto, senhor presidente. Voto registrado. Dr. Christian, pode apresentar o seu voto, por favor. Então, aqui, esse caso desse auto de infração contra a RegLub, trata-se de um recurso ordinário, interposto em fase de decisão de julgamento de defesa, né? São duas acusações fiscais de crédito indevido. A primeira se refere a uma alteração legislativa que ocorreu em 2017, passando a considerar a operação de ingresso de óleos lubrificantes e outros produtos desse ramo, né, como diferidos para o momento da saída do óleo lubrificante acabado. O contribuinte acabou se creditando dos valores destacados indevidamente pelos seus fornecedores e foi autuado, então, pelo item 1 de crédito indevido. O item 2, também crédito indevido, o contribuinte ele acabou se creditando na FD e na GIA, no campo 57, outros créditos, do valor de 140.686,07, sem comprovar a origem desse crédito. Ele foi notificado para tanto e não comprovou. No recurso ordinário, a recorrente argumenta, em síntese, que toda a matéria de mérito apresentada em defesa estaria sendo devolvida a esse tribunal para apreciação e resposta, não se repetindo seu teor com a intenção de otimizar o procedimento. Não se verificaria a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou intenção de sonegação fiscal, uma vez que não estaria sendo acusada de falta de pagamento de imposto, mas de descumprimento de obrigação acessória ou mesmo equívoco contábil. As multas aplicadas seriam desproporcionais e confiscatórias, baseadas no valor total das operações, sendo, portanto, inconstitucionais. As mantidas, essas multas levariam à insolvência da empresa. Além disso, a aplicação da taxa de juros acima da Selic seria inconstitucional. Em suas contrarrazões, a representação fiscal defende o não provimento do recurso. Passar o meu voto, então. A recorrente atua na fabricação e revenda de óleos lubrificantes. Da análise de seu recurso e mesmo de sua defesa, não se vislumbra a existência de argumentos sobre os fundamentos pelos quais as acusações de crédito indevido foram a ela imputadas, sendo tal mérito, portanto, incontroverso, nos termos do artigo 20, inciso 2 da Lei 13.457. Ainda que a recorrente mencione a devolução para apreciação deste tribunal de toda a matéria de mérito apresentada em defesa, embora sem expressamente trazê-la em seu recurso, o que, a meu ver, não atende adequadamente ao disposto nos parágrafos 1º e 5º do artigo 47 da Lei 13.457, suas razões, mesmo que se fossem analisadas, não conseguiriam infirmar o trabalho fiscal. Pelo contrário, alguns pontos trazidos em sua defesa até confirmam a ocorrência das infrações, ao reconhecer a autuada que as infrações seriam equívocos com relação tão somente à transmissão, na época, à FD e GIAS, poderia ser objeto de correções oportunas. Folha 45.
Por outro lado, o pedido contido na defesa de recapitulação das penalidades para a linha L do inciso 5 do artigo 527 do ICMS, ou para a linha J do inciso 4 do artigo 85 da Lei 6374, não traz qualquer relação com a matéria de fundo aqui tratada. Além disso, não poderia ser satisfeito o pleito pela redução das penalidades, fundado no artigo 527-A do ICMS, por violar a primeira das condições para sua concessão, ou seja, a das infrações não implicarem falta de pagamento do imposto. Como visto, as acusações são de crédito indevido, reduzindo ilegalmente o montante do imposto devido, haja vista a aplicação dos juros nos termos do DDF de folhas 4. Quanto aos argumentos trazidos no recurso, a alegação de ausência de dolo, fraude, simulação ou intenção de sonegação fiscal em nada interfere no presente julgamento, uma vez que se encontram provadas nos autos as infrações cometidas pela recorrente de crédito indevido, conforme folhas 9 a 35, sendo sua responsabilidade de caráter objetivo. Quanto às multas serem desproporcionais, desarrazoadas e fiscalizatórias, vale ressaltar que essas encontram-se previstas em lei vigente e eficaz e devem ser aplicadas de forma vinculada e obrigatória pela FR autuante, não merecendo, portanto, qualquer reparo. Neste ponto, verifica-se um equívoco na argumentação da recorrente, ao indicar que as penalidades teriam sido calculadas sobre o valor das operações. Constata-se que as multas aplicadas estão capituladas na linha J do inciso 2 do artigo 85 da linha 34, que prevê o percentual de 100% do valor do crédito indevidamente escriturado, tal como aplicado no AIM. No tocante à alegação de inconstitucionalidade das penalidades aplicadas, a argumentação encontra a vedação de aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. Fim, que pese a relevância da afirmação de que as multas aplicadas levarão à insolvência da empresa, foge a esse tribunal para questões associadas. No tocante à alegação sobre a inconstitucionalidade de incidência de juros, esta afronta a súmula TIT 10/2017, devendo, portanto, não ser conhecida. Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Agradeço ao doutor Christian. Eu só queria fazer um comentário, doutor Christian. Eu estou de pleno acordo com o não conhecimento do recurso em relação ao mérito. O recorrente apenas pede para se reportar aos termos da defesa, porque não quer repetir. E o parágrafo 1º do artigo 47 da Lei 13.457 é claro, no sentido de que o contribuinte ele tem, além dos outros requisitos, apresentar as razões de fato e de que pretendem ser devolvidas ao tribunal. Então, realmente, o contribuinte ele não pode simplesmente se reportar, interpor um recurso e se reportar aos termos sem aduzir razões, né? Eu compactuo do entendimento de que o processo administrativo tributário ele tem uma flexibilização nas formalidades processuais, mas aqui realmente não há como admitir um recurso sem as razões, né? Sem as razões de fato e de direito. Então, eu estou de pleno acordo, eu entendo que realmente o recurso, o mérito não poderia ser apreciado, sendo que não houve razões, né? Então, entendo que não houve devolução para a segunda instância dessa matéria, né? Então, eu estou de pleno acordo, só queria registrar isso, que isso é muito importante, né? Então, aquele formalismo moderado, defendido pelo Geraldo Ataliba, né? Realmente não tem aplicação no presente caso, mas desculpe. Exatamente. Não, e como bem o senhor pontuou, né, se isso não é trazido explicitamente no recurso, a análise fica efetivamente prejudicada. A gente tem que lembrar que o recurso ele é uma peça que é interposta contrariamente à decisão que foi proferida. Exatamente. Se não há nem o ataque, né, dos argumentos, da fundamentação trazida pelo ele realmente carece de um objeto a ser apreciado. Sem dúvida. Bom, ainda em discussão, alguém... Bom, como não há mais inscritos, eu vou encerrar os debates e passar para a votação. Precisamos verificar quórum. Eu peço aos juízes que façam a confirmação para efeitos de verificação de quórum. Confirmados?
Em votação. Votação encerrada. Por unanimidade, o recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. Encerrado o julgamento, passo, então, ao último processo da pauta, que é de minha relatoria, Petrobras. Eu peço só aos senhores um pouquinho de paciência para eu poder editar o voto. Eu preciso aqui, antes de tudo, gravar aqui a sustentação oral. Infelizmente, o advogado não compareceu. Eu devo aqui registrar sua ausência. Só mais um minutinho para que eu possa fazer o registro do voto. Bom, já registrei o voto, vou passar a apresentar meu voto. Trata-se aqui de crédito indevido, é a clássica guerra fiscal. A BR, que é da Petrobras, ela adquiriu álcool hidratado combustível de usinas de cana-de-açúcar do estado de Goiás, que eram beneficiárias do programa Produzir, com incentivo fiscal, crédito otorgado na ordem de 73%. O fisco está cobrando a diferença entre o efetivamente cobrado e aquele valor não cobrado a título de crédito otorgado decorrente de benefício fiscal não aprovado pelo CONFAS, infringência ao artigo 59, parágrafo 2º e artigo 61 do RICMES. A decisão de primeira instância manteve integralmente o auto de infração. Houve recurso por parte ordinário por parte do contribuinte, sendo que o recurso do contribuinte, em síntese, ele alega nulidade da acusação fiscal. Na verdade, ele repete todas as alegações de primeira instância, mas ao contrário do que nós vimos aqui no julgamento anterior, de relatoria do Dr. Christian, o contribuinte ele aduziu vários argumentos, repetindo a tese, mas acrescentando algumas coisas. Mas o que o contribuinte alega em seu recurso? Nulidade da acusação fiscal por falta de prova concreta da fruição dos benefícios fiscais reputados injustos pelos fornecedores da BR, com reforço ao fato de que a ausência de prova decorre de exclusiva negligência fiscal no exercício de seu poder de polícia. Alega também que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, se ela entendesse que o benefício fiscal concedido do Estado de Goiás não teria amparo no convênio do CONFAS, não estaria sendo discutida nesta demanda a legitimidade do benefício concedido pelo Estado de origem de Goiás e seus contribuintes, mas sim a possibilidade do Estado de São Paulo poder vir a glosar os créditos apropriados pela recorrente, pois isto
pois isto, a seu ver, feriria a separação dos poderes e a vedação da autotutela em virtude de não competir aos estados de São Paulo, restringir ao direito ao crédito imposto por não possuir, como ente federativo, competência para tanto. Outra alegação, que as circulações promovidas pela BR, no presente caso, foram integralmente tributadas, e não há base jurídica válida alguma para que o fisco negue o creditamento do ICMS destacado dos documentos fiscais de aquisição, de modo que a pretensão à vedação creditória, na hipótese não autorizada pelo delineamento condicional do ICMS, defendida pelo lançamento base, pela decisão de primeiro grau, é contrária ao direito vigente, e, portanto, não merece validamente recolhida. Que somente seria possível o Estado de São Paulo tentar o selamento jurídico contra o Estado de Goiás via AIN, e não contra a empresa recorrente, que a autuação violaria o Pacto Federativo e o princípio da não cumulatividade, que as mesmas forem integralmente pagas pela BR e que englobaria tanto as mercadorias com os tributos devidos, sendo assim, por força da regra matriz constitucional, ele possuiria direito subjetivo de acreditar-se exatamente do mesmo montante do imposto destacado. E aí vai. Convênio, ele alega também aqui que o convênio ICMS 190 determina a ampla remissão de eventuais créditos tributários de ICMS decorrendo de benefícios fiscais concedidos sem a prévia deliberação do CONFAS. Então, ele faz invocação do convênio 190 para pedir o cancelamento com base na remissão. E, por fim, ilegalidade da taxa da lei 13.918, que não é ilegal os juros acima da taxa Selic. Basicamente, aí a Fazenda do Estado, ela encontra razões, ela rebate um a um desses pontos, e a maioria das teses apresentadas de mérito são aquelas clássicas que nós todos conhecemos aqui no tribunal, né? Então, eu vou direto ao voto. É recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou integralmente a defesa do contribuinte, mantendo o lançamento fiscal exordial. O recorrente, em seu apelo, repete todas as alegações anteriormente invocadas. Sustenta a falta de prova de que as empresas fornecedoras estavam incluídas no programa de incentivo fiscal denominado Produzir do Estado de Goiás, artigo 20, Lei 13.591 de 2000 de Goiás e decreto que regulamentou 5.265 de 2000. Bem como que a impossibilidade de vedação ao crédito tendo em vista o princípio da não cumulatividade, cuja eficácia não poderia ser negada, sem contar a ilegitimidade passiva tributária da recorrente, pois a atuação fiscal deveria ser dirigida às empresas fornecedoras de Goiás. Alega também que há de prevalecer a remissão aos créditos tributários glosados conforme Lei Complementar 160 de 17 e Convênio CONFAS 120 de 17. E, finalmente, aqui? E finalmente que os juros da Lei 13.918 são ilegais. Pois bem, a nulidade do lançamento fiscal por falta de motivação deve ser rejeitada. De fato, como bem observado pela representação fiscal em suas contrarrazões de recurso, a decisão de primeiro grau agiu com acerto, pois o relatório circunstanciado de folhas 20 e os documentos fiscais demonstram que as empresas fornecedoras eram signatárias do programa de incentivo fiscal Produzir, que concedia 73% de crédito outorgado, ex-vido, artigo 20 da Lei 13.591 de 2000 de Goiás e regulamento do decreto 5.265 de 2000. Além do mais, os documentos de folhas 131 a 321 e os registros contábeis de folhas 344 até 4.222 demonstram em que forma as operações eram realizadas. Não obstante, a autoridade fiscal em sua manifestação de folhas 4.286 relaciona e identifica todas as empresas fornecedoras do programa Produzir conforme relação de folha 270/271, que são aquelas constantes dos demonstrativos 1 e 2 como emitentes das notas fiscais em favor da recorrente.
Infere-se que a recorrente, em seu recurso, não impugna à sociedade tais assertivas, limitando-se a afirmar que o fisco lastreou sua acusação em documentos apócrifos e através de informações da internet sem autenticidade assegurada, olvidando-se, no entanto, que a relação de empresas beneficiárias do programa Produzir, de folha 270/271, são informações públicas e oficiais, de modo que caberia ao contribuinte o ônus de comprovar que as referidas empresas não gozavam da benesse do incentivo fiscal ou que tais informações são falsas, ou ainda inexistentes, conforme a intelecção dos artigos 19 e 20 da Lei 13.457 de 2009. Nesse passo, entendo que o relançamento fiscal está devidamente motivado, com as provas necessárias à instrução do auto de infração, de modo que o fisco se desincumbiu do dever previsto no parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 13.457. No que tange às questões meritórias invocadas pela parte recorrente, atinentes à legitimidade do crédito apropriado, como antijuridicidade da pretensão à vedação creditória para as hipóteses não autorizadas pelo delineamento constitucional do ICMS, antijuridicidade da ação fiscal paulista por negativa de eficácia jurídica ao princípio da não cumulatividade do ICMS e ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica da BR responder por supostos benefícios fiscais aproveitados por terceiros, também não merecem acolhimento. Assim é que a matéria envolve a chamada guerra fiscal, tendo em vista que a acusação fiscal é de crédito indevido do ICMS, referente a imposto destacado em documentos fiscais emitidos com aproveitamento de benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás, denominado Produzir, previsto no artigo 20 da Lei 13.591 de Goiás, regulamentada pelo Decreto 5.265 de 2000, não amparado por convênio do CONFAS, decorrente de aquisições de mercadorias de fornecedores diversos. É inequívoca a procedência do lançamento fiscal do item 1 do AIM por infração ao artigo 59, parágrafo 2º, inciso 1 do RICMES, não tendo amparo legal as alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da mencionada norma, nem tampouco legitimidade passiva tributária do recorrente, dado que deixou de observar as regras legais de regência. O aproveitamento do crédito imposto pelo contribuinte decorrente de incentivo fiscal não autorizado pelo convênio CONFAS do Estado, por Estado membro da Federação e pelo Distrito Federal, configura ilícito fiscal. E aqui, a partir daqui, eu invoco como fundamento do meu entendimento que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, a Lei Complementar 24 de 75, artigo 1º, parágrafo único, inciso 3, e o artigo 8º, incisos 1 e 2, e também o princípio da legalidade, estampado no artigo 150 da Constituição e 97 do CTN. Bom, prosseguindo, aqui eu estou sintetizando só para não cansar os colegas. No presente caso, o incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás foi de forma unilateral, cujo fato é incontroverso, artigo 20, inciso 1 da Lei 13.457. Logo, o aproveitamento do crédito pelo contribuinte mostra-se ilegal, configurando a infração descrita no AIM, de modo que o apelo do particular há de ser improvido. Neste eito, não existe violação ao princípio da não cumulatividade na espécie. Como é dito, o princípio da não cumulatividade do ICMS é uma norma constitucional expressa que gera um direito subjetivo do contribuinte em aproveitar em cada operação o montante devido nas operações anteriores, conforme artigo 155b e seu parágrafo 2º, inciso 1 da Carta Magna. Entretanto, não houve cobrança do ICMS integral na aquisição da mercadoria, pois, como dito a Liures, trata-se de benefício fiscal em arrepio à Constituição Federal e às normas infraconstitucionais e infralegais vigentes, de modo que o crédito ICMS é injurídico ou fictício, atraindo a legalidade da glosa pela fiscalização. Com relação à remissão do crédito glosado por força da Lei Complementar 160/17 e convênio fiscal, convênio CONFAS 190/17, razão não assiste ao recorrente. Foi editada a Lei Complementar 160/17, bem como o convênio ICMS 190/17, possibilitando ao contribuinte o reconhecimento de créditos relativos ao ICMS de operações decorrentes de benefícios concedidos em desacordo com os artigos 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, e Lei Complementar 24/75.
Efetivamente, o contribuinte deve comprovar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei 13.457, que se enquadra nas condições legais previstas para a obtenção do direito ao reconhecimento do crédito, que é objeto deste AIM, uma vez que a norma não está concedendo mera anistia de forma automática, mas remissão desde que atendidos os requisitos da lei. O artigo 3º da Lei Complementar 170/17 prescreve quais os requisitos que o convênio CONFAS deve observar. E aqui eu transcrevo o artigo 3º, integralmente. Já a cláusula 2ª do convênio CONFAS 190/17, assim está redigida, que praticamente repete a primeira parte lá do artigo 3º da Lei Complementar 160. E a resolução conjunta SFP da EPGE 1, de 7 de maio de 2019, prevê que o contribuinte deve apresentar todos os dados necessários para identificação quanto ao atendimento dos requisitos legais para o reconhecimento da remissão na forma do anexo R, bem como renunciar ao contencioso administrativo tributário nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo, por cautela, a resolução conjunta 1, integralmente, né? E a título de ilustração, colaciono o anexo R abaixo. Então, aqui dentro da portaria tem o anexo R, que é um modelo que o contribuinte tem que adotar e responder a todas apresentar todas as informações e responder aos questionamentos desse anexo. E aí apresentar ao fisco para pleitear a remissão. Sem que o contribuinte apresente requerimento expresso com a demonstração do atendimento aos requisitos legais, não há como deferir o pedido do recorrente. Por fim, com relação à ilegalidade dos juros da Lei 13.918, o recurso não comporta conhecimento a teor da súmula 10 do TIT ainda em vigor. Então, senhores juízes, a minha proposta é pelo conhecimento em parte do recurso ordinário e na parte conhecida nego o provimento nos termos do fundamentado. Esse é o voto que submeto aos senhores. Depois da interposição do recurso ordinário, teve o pedido de verificação de reconhecimento de créditos nas folhas 4.396 e 4.397. Olha, modelo. Quando que eles apresentaram? Hein? Porque eu cheguei a ver, antes de proferir o voto, eu fiz a consulta. Poxa vida. Olha, está na folha 4.390. Foi depois do recurso ordinário, é uma petição, 4.396. De fato, ele apresentou mesmo. Eu acho que seria o caso de conversão em diligência para a presidência do TIC. Doutora Aline, eu fiz o voto e, de fato, eu não observei essa petição, viu? Você tem razão. Você tem razão, eu vou modificar meu voto e vou fazer uma conversão de diligência. Existe, acho que é uma comissão, né? Que tem que apreciar, não é isso? Manda para a presidência do TIT, depois o TIT encaminha para a antiga DEAT, né? Agora, a sigla. Porque aqui, nessas situações aí, o TIT converte em diligência e tem que encaminhar para verificação, né? Para análise. Isso, vai verificar se realmente todos os requisitos foram cumpridos, se está tudo Isso, ok. mas encaminha para o DEAT, é isso? Não, encaminha para a presidência do TIT. Para a presidência? Volta para a presidência, então? Essa é o caminho? Eu acho que... Se quiser, ó, eu tenho o número de alguns dos últimos autos que eles
foram convertidos. Tem o. Eu estava vendo aqui, deixa eu ver aqui se o. Ó, 428,55. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui a portaria, eu estou tentando ver aqui, ó, o artigo 5º da portaria, ela fala que deverá ser encaminhado para, na hipótese da letra A, deixa eu ver aqui, se é o nosso caso aqui. Aqui não é o nosso caso aqui. Porque aqui no artigo 5º, deixa eu ver aqui, se a portaria pede para encaminhar alguma, ou para algum departamento específico. Não fala, só fala aqui não é no nosso caso. Tem aqui a Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, mas aí na hipótese do inciso 3, quando o processo é físico, já julgado, aí sim. Porque mas é a presidência que vai, porque a presidência vai encaminhar para algum lugar, acho que não é a presidência que Não é a analisa. presidência que analisa. Eles encaminham para. É que era a antiga DEAT, eu não sei agora. Eu acho que o Christian sabe o nome da área. É difícil. Diretoria de Fiscalização. Mas, o doutor presidente, me parece que esse encaminhamento de diligência à presidência do Tite é uma orientação da presidência, né? Tá. Isso foi aventado no curso de juízes no início do ano. O diretor adjunto do tribunal, o doutor Tiago, ele comentou que nesses casos seria conveniente converter o processo de diligência para a presidência do tribunal. Tá, então eu vou fazer aqui, eu peço só um pouquinho de paciência dos senhores, eu vou mudar meu voto, eu já vou fazer a conversão em diligência e aí a gente já prossegue. Vocês desculpem aí eu ter lido o voto, eu fiz o voto aí com todo zelo, mas infelizmente eu não me apercebi dessa petição aí. Não, tranquilo, a representação fiscal também não tinha percebido, tá? No parecer eles também não tinham indicado isso. Tá, então eu vou editar o voto, a gente já prossegue.
Muito bem, senhores. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Eu já reformulei meu voto, propondo a conversão do diligência, do julgamento em diligência, para que a presidência do TIT analise o pedido do contribuinte. Agradeço aí a doutora Aline, da representação fiscal, pela diligência e observação aí. Então, podemos encerrar os debates? Debates encerrados. Solicito os senhores que confirmem a presença para fins de quórum. Em votação. Encerrada a votação. Julgamento encerrado. E, sendo assim, nós estamos encerrando, então, a sessão de hoje. Eu só vou ver com o Hélio se ele já tem condições de todos os julgamentos feitos. Sessão encerrada. Estou visualizando aqui a ata para ver se está tudo em ordem.